Sejam bem-vindos então ao primeiro programa, Os Centenários de Braga. E hoje, para começar, e bem, dou só uma dica. Irmãos Vilela. Uns homens que... Olá, boa tarde, Evandro. Foram os homens que fizeram história. Estes senhores irmãos Vilela, que já vai explicar tintim por tintim. Ora bem, Joaquim Abreu, dentro do nosso plano de relembrar obras centenárias de Braga, portanto, obras que se realizaram em Braga em 1914, nada melhor começar por quem, na minha opinião, melhor fez a narrativa da sociedade bracarense nos primeiros 10 anos da República. Curiosamente, é alguém que era monárquico. Esse alguém é uma dupla de irmãos, que eram os irmãos Vilelas. Um era padre e o outro não era padre, e que tinham um gabinete chamado gabinete eclesiástico, que era uma coisa parecida com o gabinete da advocacia para assuntos religiosos. Para muitos dos nossos telespectadores saberão que antes da República havia uma série de assuntos legais neste país que estavam na mão da Igreja, nomeadamente as certidões de nascimento, as certidões de casamento, as certidões de óbito, os processos de divórcio, etc., porque competia aos parcos das freguesias, etc., o ónus de servirem de cartório notarial. Mas daí acontecia que havia muitos litígios de várias ordem, que tinham que ser dirimidos em tribunais e que nessa altura eram dirimidos em tribunais eclesiásticos. E então existia esse tal gabinete dos irmãos Vilela, como já reparei, um era padre, outro era leigo, mas que tratavam desse assunto e, pelos vistos, que em Braga era dos gabinetes com mais, vamos dizer, clientela. Com o advento da República, naturalmente, e com a chamada Lei da Separação, em que, portanto, o Estado republicano tentou separar poderes e, portanto, retirou aos poderes eclesiásticos esses direitos de cartório, de registro portanto, todas essas questões de nascimentos, dos casamentos, dos óbitos, etc. E, claro que isso criou uma certa azia em certos não, em quase todos os meios cronicais, que quase todos eram, quase todos, uma costela monárquica. E como vamos ver no fim, também foi essa questão monárquica que matou este projeto desta editora, que foi entre 1911 e 1919, foi famosa cá em Braga, que era a editora do jornal Ecos do Minho, que de bissemanário passou a diário, a 1 de março de 1914, passou a ser jornal diário, e já uns tempos atrás, nos finais de 1913, tinham criado aquilo que poderia ser considerado um suplemento à época, que era a Ilustração Católica, que era uma revista ilustrada, coisa que à época era uma inovação muito grande, e que apareceu esta ilustração para rivalizar com a que havia na capital, chamada Ilustração Portuguesa. Esta Ilustração Católica aparece com novidades gráficas, em que suplanta completamente a Ilustração Portuguesa, e hoje todos os historiadores da cidade de Braga, dessa época, têm que ir a ver a Ilustração Católica, nomeadamente as imagens que lá foram publicadas. Algumas delas são as primeiras imagens que existem na cidade de Braga. Podemos ver agora aqui, por exemplo, esta dos finais de 1913, que foi aquela que me pôs a pulga na orelha, que provavelmente em Braga haveria vida, nomeadamente do Sporting Clube Braga, para além de 1921, porque até eu descobrir aqui este fascículo da Ilustração Católica, sempre foi apresentado como se o desporto em Braga tivesse nascido e sido parido à volta de 1921. E como podemos ver aqui, está aqui a equipa mais famosa de Braga no período pós-guerra, que era o
Braga Futebol Clube, e aqui é alusivo a um jogo famoso, que é o primeiro jogo de futebol em Braga, que há registros fotográficos, nomeadamente, naturalmente aqui na Ilustração Católica, que é um jogo entre o Braga Futebol Clube e uma equipa de sargentos do Regimento de Infantaria 8, que é a imagem dos sargentos, é a imagem de baixo. Portanto, é neste pequeno fascículo dos Ecos do Minho que eu tive a felicidade de herdar do meu falecido pai. Só chegou até mim, naturalmente, 2 ou 3 fascículos. A obra completa são algumas dezenas de livros. Há muita gente que pensa que o meu pai que me deixou ficar enorme espólio. Não, o meu pai me deixou ficar para umas pequenas coisas. E também já agora também deixou ficar aqui alguma coisa aqui na cabeça. Deixou ficar muitos conhecimentos. Isso foi a grande herança que tive do meu falecido pai, alfarrabista Abel Lopes da Arcada, em que me deixou as pistas para eu hoje poder ir buscar as coisas que são necessárias para tentar elaborar novidades sobre a história da cidade de Braga. Posto isto, há que falar do Ecos do Minho. O Ecos do Minho foi um jornal, como nós vimos, criado logo 4 meses após a implantação da República, portanto a 8 de janeiro de 1911, com editoriais altamente anti-republicanos, mas faz uma narrativa, considero que é o jornal que faz a melhor narrativa da sociedade bracarense nos vários aspectos, social, desportivo e de outra ordem. E foi um jornal que também deu títulos de grande destaque, mesmo a nível mundial, neste caso. E é exatamente em 1914. Uhum. Ora, este jornal, que foi manchete em jornais, inclusive dos Estados Unidos, conseguiu essa notariedade pelo seguinte: esta editora estava muito bem relacionada com uma agência de notícias internacional, creio que era Abas, creio que é Abas, que tinham correspondentes no Vaticano, e tinha uma relação muito privilegiada com o Ecos do Minho de Braga, ao ponto de, em 21 de agosto de 1914, o Papa em Roma morreu repentinamente. Portanto, não tinha nenhuma doença que se pudesse prever, uma morte com tempo fulminante, e por conseguinte apanhou toda a gente, enfim, desprevenido. E acontece o seguinte: acontece que o correspondente dessa agência no Vaticano, também tendo boas relações dentro do Vaticano, apercebeu-se que o Papa tinha morrido e precipitou-se imediatamente para o telégrafo. E pelo hábito de contactar, haveria uma relação de amizade com os irmãos Vilelas que já só era um, o não padre, o outro entretanto faleceu em 1912. Precipitou-se para o telégrafo e enviou imediatamente para Braga um telegrama a dizer que o Papa tinha morrido. Acontece que minutos depois o governo italiano, em consonância com o Vaticano, entendeu cortar o telégrafo, porque umas semanas atrás tinha deflagrado a Primeira Guerra Mundial e o governo de Itália, receando que pudesse ter a consequência a nível internacional a morte do Papa, numa primeira fase, para poderem analisar, juntamente com o Vaticano, as implicâncias que podia ter a morte do Papa no contexto da cena internacional, temporariamente resolveram cortar o telégrafo para... Abafar, neste caso, você. Não, para suspender. Sim. Não havia intenção nenhuma, depois veio-se a perceber que não havia intenção de qualquer forma de sonegar a coisa. Simplesmente queriam era analisar os pós e os contras da situação. E esse jornalista que mandou para o Ecos do Minho a notícia não teve sequer tempo de enviar para a sede da própria agência.
Isto deu cá em Braga, deu uma caldeirada muito grande. Porque no próprio passo do arcebispo, quando viram a primeira página do Ecos do Minho a noticiar a morte do Papa e não tinham tido conhecimento pelos canais normais da Igreja, havia nunciatura apostólica, havia patriarcado, aquilo também lhes caiu como uma pedra em cima da cabeça, não é? Como deves imaginar. E então o vigário-geral da Arquidiocese dirigiu-se à redação do Ecos do Minho para suspenderem imediatamente perguntou quem deu ordem para pôr esta notícia? E eles responderam, bom, nós. E basearam em quê? E apontaram lá para uma parede, estava lá colado à parede O Telex. o Telex, está ali. E nós confiamos, em quem viu aquilo nós confiamos. Portanto, aquilo está ali, até para encontrar a verdade, e portanto está aí, não há hipótese de dar a volta a isto, é assim, saiu e... Natural. Entretanto, em Portugal também havia correspondentes dos jornais americanos. E então na América houve jornais em que saiu da seguinte maneira. Em Braga dizem que o Papa morreu em Roma. Se calhar de uma forma cética, mas o que é certo é que publicaram isto desta forma. E no dia seguinte, horas depois veio-se logo a confirmar, porque entretanto o governo italiano levantou a suspensão do telégrafo e naturalmente que no dia seguinte, portanto, já saiu a biografia toda do Papa no Ecos do Minho e em todos os outros jornais da época e na América, etc. Portanto, tiveram esta feliz ocorrência. Só prova que já tinham na época uma grande organização, não é? Porque, inclusive com informações privilegiadas de Roma. Mas não fica por aqui. Não, vamos lá então. Mas não fica por aqui. Esta empresa, que quando criou a Ilustração Católica, dotou-a do mais sofisticado material que havia para a época de impressão e novas tecnologias de gravação de imagens, ao ponto de suplantar a melhor que existia na época, que era de Lisboa, que era a ilustração portuguesa. Portanto, em termos técnicos, muito melhor. Em papel, inclusive, é muito melhor. É este papel couché. E que eles também conseguiram outro milagre com isto, que foi durante toda a guerra, conseguiram imprimir a revista sempre neste papel couché, embora já para a parte final, em 1918, já só a capa é que era neste papel e o interior já era num papel mais poleiro, menos bom. E porquê é que acontece isto? Acontece que este papel era feito na Alemanha. Era feito na Alemanha e, portanto, eles tiveram a felicidade e a sorte de que fizeram uma grande encomenda de papel, deste papel couché, à Alemanha, não é? Porque a ilustração tinha saído em finais de 1913 e eles, talvez para terem em estoque papel, enfim, para não terem que andar sempre atrás de papel, fizeram uma grande encomenda à Alemanha deste papel. E tiveram a felicidade que o vapor, o cargueiro que trouxe de Hamburgo para Portugal, este papel, saiu um dia antes de ser declarada a Primeira Guerra Mundial. E, por sorte, o cargueiro conseguiu vir de Hamburgo até Portugal sem ter nenhum estrangeiro no caminho, e eles ficaram com um grande estoque deste papel. É uma coisa que as pessoas que estudam nas bibliotecas não entendem porque é que durante o período da guerra, sobretudo de 16 até 18, 19, todos os jornais têm um papel muito fatela, passando a expressão aqui da nossa terra, e eles conseguiram sempre pôr cá fora a revista sempre com uma qualidade de papel muito grande. Portanto, foi mais esse milagre que isso aconteceu em 1914. Ora, posto isto... Mais títulos de destaque nestes jornais, ou nesse jornal, neste caso. Ora bem, em 1914, como vemos, portanto, o Ecos do Minho passa
a jornal diário. Primeiro começou como bissemanário em 1911, 4 meses depois da implantação da República. Primeiro nasceu como bissemanário, depois trissemanário. Depois trissemanário e no dia 1 de março de 1914 passa a jornal diário e era um dos jornais de referência no país. Era jornal de... Bem, basta ver que provavelmente seria o jornal de maior referência, digamos, naquele lobby monárquico católico. Depois, sim. Portanto, portanto, era provavelmente o jornal líder para essas audiências no país. Mas em 1914, todos aqueles centenários que nós vamos tratar, neste caso. Vamos tratar, são eles que fazem a narrativa de tudo isso, desde a inauguração dos caminhos do carro elétrico, desde portanto, o acompanhamento das obras na Avenida Central, desde... O nascimento do Sporting de Braga. Bem, o verdadeiro nascimento do Sporting de Braga. E então interessa o seguinte. Eu desde o miúdo, como habituei, Braga é de 1921, e toda a gente que em Braga deu isso de barato. E até parecia que o desporto em Braga tinha nascido no pós-guerra. Eu acabo de fazer a tal descoberta, e foi devido a esta pequena... Essa foto, neste caso. Não, esta foto... Sim, é a ilustração. Sim. Isto é um fascículo... Não, deixa-nos agora apanhar a imagem. É um fascículo da Ilustração Católica dos finais de 1913. Pois. Em que eu tinha isto em casa e um dia parei comigo a refletir. Então, afinal, já havia cá grandes futebolas, como diz aqui, não é? E, portanto, isto aqui em Braga não nasceu nada não nasceu o futebol depois da Segunda Guerra Mundial, conforme todos os outros historiadores, entre aspas, que havia por aí sobre a história do Sporting Clube Braga, nos faziam crer, não é? Dava a impressão que em 1920, ali pelo Café Viana, que tinham descoberto a pólvora, não é? Afinal, a pólvora já estava descoberta desde 1913. E então eu tive, portanto, devido a este conciliar de questões, é que levou a que eu vou ter para fazer a história do Braga, eu vou ter também que andar para trás. Claro que entre 1919, 18, 17 não aparece nada, nenhuma notícia sequer relacionada com o desporto em Braga. Mas isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, não é? De 1914 a 1919, mais ou menos, não? 18, mas depois 19 continua a haver aí a palminha. Aliás, a seguir à Segunda Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial, aconteceu uma coisa ainda mais grave, se calhar, que a própria guerra. A chamada peste espanhola, a chamada gripe espanhola, que segundo o que se consta, parece que aqui em Portugal levou 1/3 da população, não é? Matou mais do que a própria guerra. Portanto, isto tem tudo a ver com o facto de, com estes cataclismos todos, guerra e gripe espanhola, naturalmente que as pessoas pensavam em tudo menos em diversões ou tinham outros problemas maiores para resolver, não é? De facto, depois da guerra, depois é que de facto há um ressurgimento da bola em Braga, não é? Lá por volta de 1920. Sim, há alguns atletas que estavam em 14 também morreram na guerra. Os historiadores, até antes de Ivandro, não é? Já agora, passem modéstia, só nos falavam que a bola em Braga começou a saltar por volta de 1920, não é? Quando eu começo a descobrir coisas destas em 1913. Aliás, 1913, 1914, 1915, há aqui um movimento desportivo em Braga, mas não é só futebol, é boxe, é ciclismo, é pedestrianismo. Há aqui clubes que nunca mais acabam. E foi tudo descoberto graças ao meu falecido pai, me ter deixado ficar isto em casa, e por sorte as minhas irmãs não terem mandado para o lixo, não é? Porque levamos limpezas em casa e isto também teve quase a ir a marchar, não é? Eu é que uma altura estava por perto e disse, deixa cá isso, que isto, vai lá, que é isto? Isto é história, neste caso. E, portanto, depois de 1914, portanto, nós estamos aqui a cingir-nos a 14, portanto, este jornal, Ecos do Minho e o Notícia e o Quanto tempo é que dura este jornal? Qual é o tempo de existência deste jornal? Portanto, desde que nasceu como bissemanário, dura do dia 8 de
de janeiro de 1911 até 14 de fevereiro de 1919. E agora deixa eu explicar aqui às pessoas, e acho que já falámos que chegasse para este número, mas interessa dizer o seguinte, portanto, a linha editorial deste grupo, tanto da Ilustração como do Ecos do Minho, manteve sempre, pautou-se sempre, como digo, pelo apoio ao catolicismo e à monarquia. Até uma dada altura, a monarquia era mais ou menos encapotada. Aliás, acho que nunca foi encapotada, foi sempre... Inclusive até uma altura que apoiam uma primeira candidatura de monárquicos ao Parlamento Republicano, e aliás creio que até conseguiram 2 ou 3 deputados. O azar deles foi nos finais de 1918, princípios de 1919, quando é assassinado o Presidente da República, Pena Couceiro, em 1918, os monárquicos levantaram-se em armas, sobretudo no norte do país, e conseguiram ir tomar quase todas as cidades do norte do país, aí até próximo de Coimbra. O Ecos do Minho, entusiasmado, passou a ser o porta-voz oficial da frente de ataque do surgimento da monarquia no norte do país. E com títulos, aliás, depois vais com certeza apresentar um título mais inflamado, que já te enviei, em que eles diziam: está restaurada a monarquia, e não sei o quê, não é? E depois eu começo a assistir que nos últimos números a coisa começa a perder um bocado de vivacidade, porque entretanto depois nas notícias começámos a ver: os republicanos tomaram a Bulgaria à velha, os republicanos tomaram conta de São João da Madeira, os republicanos tomaram conta do Porto, os republicanos tomaram conta de não sei o quê, até que o jornal acabou, desapareceu. E depois por investigação que fiz a posteriori, pois acabou, tinha que acabar, os republicanos não tiveram contemplações e fecharam-lhes as portas. Não? E para fechar também o nosso programa, este jornal veio abrir portas a um jornal atual, que nasceu em 21, no famoso Diário do Minho. Com o encerramento deste jornal, os meios católicos portugueses e sobretudo bracarenses ficaram sem porta-voz, não é? E depois, portanto, em 1921 apareceu o Diário do Minho, também, porque a gente sabe, por influência da Igreja bracarense, até aos dias de hoje, que veio naturalmente colmatar o espaço político e não só que tinha o Ecos do Minho. Portanto, digamos que o Ecos do Minho é o pai do Diário do Minho. Evandro, até para a semana, se as quiser. Para a semana cá estaremos. Vai ter muito gosto, pá, e mais uma vez, pá, um abraço para todos os meus patrícios bracarenses, pá, que é para eles que se dedicam estas humildes palavras.